Eu não tenho nenhuma metade animal. Não, eu já sei, Chapolin, que você só tem a metade homem. É um animal peludo? Minha mãe! É muito peludo a sua mãe? Quando tomo muito café, não posso dormir. Comigo é o contrário, viu? Quando estou dormindo, não posso tomar café. Ai, nossa, sempre que alguém me pergunta, Renan, qual é o seu episódio preferido de Chapolin? Eu respondo: O Abominável Homem das Neves. É um episódio clássico, todo mundo conhece, todo mundo adora, mas por que ele é tão bom assim? O que o torna tão diferente? Quais são os méritos desse episódio? Eu vou destrinchar absolutamente tudo, vou explicar nos mínimos detalhes por que o Abominável Homem das Neves é tão brilhante assim. Então se prepare para pegar os seus sleeping bags e vem com a gente. 1976 é um ano muito, mas muito bom em Chapolin Colorado. Nessa temporada tivemos Karate Cara a Cara, Toshiro Mifune. Não, obrigado, eu não fumo. História de Bruxas, E eu posso levar com o bonequinho e tudo, hein, mãe? O Ventre Louco, É bárbaro! É mesmo o máximo! A Cidade Perdida, Rebeca, Pameca, Meca. o Pelotão de Fuzilamento, Ai! Ai! O Patrão é Quem Manda, My God! The Chapolin Colorado! Ser Pequeno tem as suas vantagens Eu sou o Chapolin Colorado em carne e osso. e muitos outros. Tem vários clássicos, esses são só alguns, só para você ter uma ideia de como essa época é tão criativa e tão maravilhosa em Chapolin Colorado, como o Chespirito estava a todo vapor. Mas mesmo no meio de tantas pérolas, eu acho que o Abominável Homem das Neves consegue se destacar. Ele passou no México pela primeira vez em 8 de janeiro de 76, sendo o segundo episódio da temporada, e essa foi a primeira versão da história a ser exibida. Pelo menos não temos nenhum registro de uma versão anterior, do começo da década de 70 ou algo do tipo. Porém, tivemos outras versões dessa história sendo produzidas na década de 80, como por exemplo O Mistério do Homem das Neves, em 82, e O Homem das Neves, em 87. No contaban con mi astucia. Agora, tem o mesmo charme e o mesmo brilho da versão de 76? Não, não, não. Olha, mas nem de perto. Você sabe que eu sou defensor dos remakes, coisa e tal, mas nesse caso aqui não dá pra comparar. O Abominável Homem das Neves de 76 ganha de lavada. Bom, tire suas próprias conclusões. E essa história tem um lugar tão especial no coração dos fãs que, para a volta dos seriados que rolou no fim do ano passado, em outubro de 2024 para ser mais específico, o SBT escolheu exatamente esse episódio para marcar a reestreia de Chapolin na TV aberta. Na chamada já deu para ver um pouco. O sucesso que nunca sai de moda. Isso. Eles Não. estão de volta. Siga meus mãos! Ai! Chapolin. E no dia 12 de outubro, assim como História de Bruxas, tivemos o Abominável Homem das Neves pela primeira vez em muitos anos no SBT. Roubaram as mangas? Outra coisa interessante é que esse episódio estreou no Brasil em 1990, com dublagem clássica da Maga, é claro. Diga você o que quiser, Chapolin, mas eu acredito mesmo que existe o Abominável Homem das Neves. Ora essa! Mas ele também saiu nos DVDs, então tem dublagem do Estúdio Gábia. Eu já entendi, Chapolin, mas eu acredito que existe o Abominável Homem das Neves. Não acredito. O elenco de dublagem é praticamente o mesmo, até porque a gente está falando de apenas 4 pessoas no elenco, então são apenas 4 dubladores por ali. Carlos Seidel dubla o Ramon Valdez, o próprio Abominável nas duas versões. Ela tá apontando a espingarda pra mim. Ei! Ela tentou me ameaçar segurando a carabina. Nelson Machado dubla o Carlos Villagrán. Estamos entrando nos sleeping bags. Nos quê? Nos sleeping bags, Chapolin, nos sacos de dormir. Estamos entrando nos sleeping bags. No quê? Sleeping bags, Chapolin, são sacos de dormir. Marta Volpiani, como sempre, dublando a Florinda Mesa. E olha isso! O quê? Esta marca só pode ter sido feita pela garra de um animal.
Mas olha isso. Essas marcas de unha só pode ter sido de uma besta. E a única diferença é que o Chapolin Colorado da versão do SBT tem a dublagem, é claro, de Marcelo Gastaldi, e nessa versão do Estúdio Gávea, o Chapolin é dublado pelo Tata Guarnieri. Já se passaram 3 horas e nem sinal do abominável Homem das Naves. Já se passaram 3 horas e nada do abominável Homem das Naves. E antes da gente entrar na história mesmo, pra valer, eu percebo que muitas pessoas ficam um pouco confusas por conta disso. E se o Yeti tivesse feito isso? É o quê? O Yeti. Que na segunda dublagem ficou um pouco diferente. E se essa cabana for do Yeti? Quê? Do Yeti. E ó, quem cresceu assistindo Chaves e Chapolin, principalmente nos DVDs, lá na década de 2000, 2010 e tal, deve ter uma memória afetiva maior com esse episódio, com essa dublagem e tal. Mas vamos manter a dublagem clássica aqui durante todo o vídeo, que eu acho que é mais seguro pra todo mundo curtir, beleza? E assim, eu não sei você, mas eu sempre pensei que o Abominável Homem das Neves também era chamado de Yeti. Então, toda vez que eu vejo esse episódio, desde criança, me dá um estranhamento. Falo, por que a Florinda tá falando Yeti? Afinal de contas, o que é Yeti, Yeti ou o Abominável Homem das Neves? Não sei. Vale dizer desde já que as 3 formas estão certas, tá? É uma criatura gigante com aspecto que lembra um macaco, um urso ou um humano muito alto, de pelagem cinza ou marrom avermelhada, com hábitos noturnos. Dizem por aí que Alexandre o Grande já tinha ouvido falar do animal e gostaria de vê-lo, mas o primeiro registro mesmo de alguém que se assustou com o bichão foi feito em 1921. De lá pra cá, um monte de gente que visita o Himalaia e países como Índia, Nepal ou Butão falam que viram pegadas, recolhem amostras ou coisas do tipo. Mas todas as análises feitas desmentem a hipótese de alguma evidência ser do próprio abominável, sempre conseguindo provar de que se trata de outro animal já conhecido. Eu acho que é pura lorota isso. Nos últimos anos, quem fala que viu algum rastro do Yeti acaba sendo ridicularizado, como aconteceu com o exército indiano. E a galera não perdoou, postaram que a prefeitura da cidade achou pegadas dele no centro, claramente um buraco na rua, ou até mesmo avistando o monstro, com muitas aspas, em um corredor. O pessoal falando que ele entrou na cidade para votar. A galera tem uma criatividade incrível. Seja como for, até hoje, é claro, não tem nenhuma comprovação da existência do Abominável Homem das Neves, tudo leva a crer que é só uma lenda e tal, mas tem pessoas que estão procurando o tempo todo. Até hoje a galera continua com essa, assim, tem gente que acredita e, bom, né, nunca se sabe. Quem sou eu para falar, né? Tem gente falando que o Elvis está vivo até hoje, sei lá, vendendo coxinha na Praça da Sé. Tem gente falando que o Michael Jackson tá numa caverna e, enfim, histórias de internet, tem de tudo. No caso do Abominável, muito antes da internet a galera já estava acreditando e continuam acreditando. Seja como for, nos anos 70, essa história já era muito conhecida, já era uma lenda muito famosa e o Chespirito, sabiamente, usou tudo isso como base para a sua criatividade. Convenhamos que é muito interessante que ele colocou o Chapolin, que é um super-herói mexicano, encontrando, ou pelo menos possivelmente encontrando o Abominável Homem das Neves, que vive lá no Himalaia, supostamente. Tanto é que em 1957 saiu o filme de terror do Abominável Homem das Neves, onde ele é retratado como um monstro assassino e tal. We dare you to see the abominable snowman of the Himalayas. E já em outras produções, como por exemplo no Monstros S.A., ele é todo fofinho e gentil, coitado. Abominável! Dá pra acreditar? Eu pareço abominável! Por que não adorável Homem das Neves ou agradável Homem das Neves, só pra variar? Eu sou um cara legal. Sorvete? E eu já vou aproveitar e lançar a palavra-chave agora mesmo. O que você acha desse episódio do Chapolin? Você gosta da história do Abominável Homem das Neves? Acho que você vai falar que sim, é claro, mas se você não gostar também comente. Você pode olhar até falar, Renan, acho legal, mas não acho tudo isso. Enfim, não tem certo e errado, não sou dono da verdade, é claro que não. Comente aí o que você acha, comente o momento que você acha mais engraçado e zaz. Comenta tudo o que você quiser, aqui embaixo está sempre livre para você opinar, dar sugestão e tudo mais. E como essa lenda mexeu e continua mexendo com o imaginário das pessoas, cada artista à sua maneira fez uma adaptação e um jeito de colocá-lo em suas obras. Em Chapolin, tudo começa com um casal perdido no meio do nada, encontrando uma casa aparentemente abandonada. Aqui tem o Lampião, olha.
Tem fósforo aí? Eles avistam algo muito suspeito. O Chapolin é chamado para ajudar. Nunca ouviu falar do abominável Homem das Neves? Ah, sim, o que vendia sorvete na colônia de férias. Tem toda uma interação do monstro assustando a galera por ali. E no final, é claro, não era monstro coisa nenhuma. Sabe, eu sou ator, e então a comissão de turismo me contrata todo ano para me vestir assim e ficar vagando por aí pela região para atrair mais turismo. Olha, se for para citar algum ponto negativo nessa história, esse lance de ter um monte de coisa acontecendo e tal, e chega no final, ah não, era só uma zoeira, ah não, sou só um ator, ah, era só brincadeira, era só uma pegadinha, coisa do tipo, é um pouco batido, porque o X-Pirito usava bastante isso em Chapolin, com uma certa frequência. Tudo isso foi uma brincadeira que te preparamos, fizemos vários truques para ver se você tinha medo dos fantasmas. De nada adiantaram os truques que fizemos para espantá-los? Ah, mas quem ia se espantar com truques tão inocentes? Ai! Eu sou um ator. A comissão de turismo me contratou para atrair gente até esta região. É uma saída um pouco fácil demais, é meio que um desfecho... Tá, era só brincadeira, sei lá, acho meio simples demais. Mas enfim, isso é o meu lado chato falando aqui, não tira o brilho do episódio em absolutamente nada. Como roteiro, ele segue a estrutura do Chapolin que a gente conhece muito bem. Tem piadas clássicas, bem ao estilo do Polegar Vermelho mesmo. Assim como se vê um porco e se pensa que é uma tomada, ou como se vê um burro e começa o nome... Carlos, por acaso não sabe o que são indícios? É algum tipo de índio. Só que o grande brilho aqui, e o que difere muito esse episódio dos demais, pra mim é a parte técnica. O que a galera conseguiu fazer é surreal. Pensa que isso aqui era um programa semanal, esse episódio especificamente foi gravado há quase 50 anos e tudo isso dentro de um estúdio. Eles construíram uma casa, conseguiram fazer neve com essa qualidade, com essa perfeição dentro de um estúdio com equipamentos extremamente limitados. É maravilhoso. Dentro da casa, os caras construíram até lareira cenográfica, bicho. O negócio foi muito bem feito. Uma coisa que eu também acho bem interessante é como o pessoal conseguiu trabalhar de forma maravilhosa luzes e sombras. Repara no momento em que o Carlos acende a vela, como a iluminação artificial pega em cheio, no timing certinho. É muito sutil. E o mesmo acontece com a Florinda. Fala sério, eu acho que você nunca reparou nisso, né? É tão leve, é tão sutil, é tão natural que você não para pra pensar ali assistindo, enquanto tá curtindo, que só o fogo não daria conta de iluminar, ainda mais de uma forma tão uniforme, todo o rosto dos personagens e tal. É claro que são iluminações artificiais, mas você nem percebe. Tem também a questão da troca de foco e perspectiva. E que habita nas altas montanhas de neve. E isso é muito perto daqui. Mas por que isso? Por que isso de querer sair procurando indícios? Pois isso só é coisa de um... querida! E eu acho que essa cena aqui, pra mim, é uma das mais legais de todo o episódio. A gente não pode colocar, infelizmente, todo o trecho sem cortes e tal por conta das regras da plataforma, você sabe. Mas olha que diferente esse plano, a câmera entrando na sala e girando com o lampião sempre em primeiro plano, acompanhando o Chapolin fazendo todas as suas ações pela sala. Alguns elementos se tornaram muito marcantes, como por exemplo os sleeping bags. Tem momentos muito criativos de produção e cenografia. E é claro que a atuação e a caracterização do Ramon Valdez, na boa, dispensa comentários. Desde o seu caminhar todo lento e pesadão do lado de fora, até essa cena aqui, que com certeza assustou muitas crianças nos anos 90. E até mesmo no final, quando começa a falar normalmente e sai do personagem do Yeti Yeti, o Abominável. Mas um índio da Índia ou um índio pele vermelha? Um índio morto! O quê? Sem dúvida alguma, é um dos episódios mais marcantes por conta de todos esses elementos. Se você ainda tem algum amigo, amiga, parente que fala, mas era tudo tosco quando era gravado, mostra esse vídeo e faz a pessoa aprender que
era tudo, menos tosco. Isso é maravilhoso, isso é cinema puro, pô. E sinceramente eu te convido a assistir esse episódio. Joga na internet, mesmo que seja picotado, joga em uns lugares aí que eu já indiquei, mesmo que não seja de melhor qualidade, mas assiste de novo, reparando nessas coisas. Tenho certeza que a sua experiência vai ser outra. E aproveitando também, você pode fazer o quê? Continuar assistindo Vila do Chaves, porque eu falei do Abominável, só que o Ramon Valdez deu vida a muitos outros personagens maravilhosos. E a gente já falou dos melhores nesse vídeo que tá aqui do lado. Esse vídeo foi difícil, hein? O cara encarnou tanta gente legal, tantos personagens incríveis, que olha, foi difícil fazer a seleção, mas conseguimos. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.